Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Eu estou aqui, você está aí. Nós estamos juntos na Rede Excelsior de Comunicação. Eu sou o diácono Luciano Almeida, fundador do ecossistema Lupax, Luz de Paz no Mundo. E estarei com você agora nessa hora no programa Conexão Luz e Paz. Me diz aí de onde é que você está ouvindo a nossa programação agora. Eu te convido a participar ao vivo pelo YouTube da Rádio Excelsior, né, conosco. E me permita começar com uma pergunta simples também para você e para a sua família. Como está a sua alma hoje? Conexão Luz e Paz. Como é que está essa alma? Está conectada de fato com o Senhor? Sem pressa para responder, só sinta o peso dessa pergunta e pense sobre ela. E a verdade é que muita gente, nosso programa tem muito a ver com isso, então muita gente está vivendo cansada nos dias atuais, com a mente acelerada, quieto, tentando dar conta de tudo, mas por dentro perdida, né? É aquela pessoa forte, mas ao mesmo tempo está desconectada. E sabe por quê? Porque quando a gente se desconecta da fonte de quem a gente é, filha de Deus, imagem e semelhança de Deus, a vida começa então a perder a direção. A gente perde a nossa identidade e a gente precisa lembrar sempre: eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, quando esquecemos a nossa identidade, a gente duvida do próprio valor, se cobra demais, né? E até esquece que merece viver melhor do que se vive. Então, a gente tem que ter clareza que Jesus disse para a gente: eu vim para que todos tenham vida plenamente. E o nosso Conexão Luz e Paz quer trazer para você essa possibilidade de você se pensar nessa realidade. Mas aqui na Conexão Luz e Paz é diferente também. Aqui é um caminho de consciência e de esperança. Todo ser humano que vive um desenvolvimento da sua pessoa, né, um progresso na sua pessoa, ela vai tendo que tomar consciência de quem ela é e de como ela está vivendo. E aqui no Conexão Luz e Paz nós te fazemos também esse convite. Vamos juntos entender, tomar consciência de que você é, para melhor se conectar com o nosso bom e amado Deus. Então nós vamos juntos com calma, à luz dos ensinamentos da nossa mãe e mestra, a nossa Igreja Católica, e com reflexões que ajudam você a organizar a mente, a fortalecer o coração e a tomar as melhores decisões nas 11 áreas da nossa vida. É o seguinte, né, eu quero pedir à tesoura que já bote o BG aí de fundo, eu vou falando, o BG vai tendo retorno, estou tendo essa dificuldade hoje aqui, não sei porquê, mas vamos fazendo a coisa acontecer por aqui. Bota um BGzinho aí de fundo e a gente vai tocando o barco. Pois bem, você sabe quais são as 11 áreas da sua vida, as 11 áreas da nossa vida que a gente precisa equilibrar para que a gente possa progredir, ter consciência, se tornar cada dia mais uma pessoa realmente dona de si, dona da sua identidade. As 11 áreas que são pilares da vida, segundo a metodologia Coaching Integral Sistêmica, essa metodologia que nos ajuda também na nossa reflexão aqui, tanto a doutrina social da igreja, como a metodologia Coaching Integral Sistêmica, vai nos ajudando a fazer a nossa reflexão neste dia de hoje. E as 11 áreas, preste atenção, as 11 áreas da nossa vida são as seguintes. Ó. A primeira área é a espiritual, a nossa relação com Deus e o propósito de nossa vida. Como é que está essa área na sua vida? Com seus parentes é uma outra área importante. Relação com pai, com mãe, com os irmãos, com os mais próximos. Tem gente que não tem proximidade com seus parentes. Ei, isso faz mal, meu irmão. Você sabia disso? Isso não conecta você à sua raiz. Ninguém veio do nada. Você veio de uma raiz e precisa se reconciliar com a sua família. Como está essa relação? A relação conjugal, a relação amorosa com seu cônjuge. Como é que você está com seu esposo, com a sua esposa? Você acha que você vai ter uma vida equilibrada enquanto pessoa se não estiver bem? Espiritual, parentes, conjugal, relação com os filhos. Se você já tem filhos, como é que está esse relacionamento? Como é a criação de filhos? Tem cumprido bem a sua meta como pai, como mãe? Ou tem deixado aqui e acolá? A gente sabe que nem tudo é certinho, mas a gente precisa ter sempre essa clareza acontecendo. Eu não estou tendo retorno, mas tudo bem. A gente segue, vai falando. Tesoura vai me dando um retorno aqui, se está tudo ok, se eu estou sendo ouvido, escutado direitinho, certo? Outra área da nossa vida que é muito importante é a saúde. Como é que você está cuidando da sua saúde? Você acha que quais são os cuidados com o seu corpo, com sua alimentação, com seus exercícios? Como é que está a sua relação social, ou seja, amizades, lazer, interações sociais? Como é que está o seu servir às pessoas, servir à sociedade, servir voluntariamente, impactar o mundo com aquilo que você é, transbordar no mundo? Essas dimensões são muito importantes, são as 11 áreas da nossa vida que fazem a diferença quando a gente vai, beleza? E a gente vai, então, fazendo a coisa acontecer. A sua área intelectual, como é que está a sua área intelectual? Ou seja, o desenvolvimento pessoal, conhecimento, aprendizado. Como é que eu posso ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, se eu não me disponho, não tenho um coração ensinável? Como é que eu vou me conectar com luz e paz no mundo e com Deus se eu não tenho essa clareza em minha vida, nessa área tão importante também? A área financeira, eita, meu Deus, a área financeira, a relação com dinheiro e estabilidade. Você está usando bem essa ferramenta chamada dinheiro?
não é para se tornar o seu Deus, claro que não. Mas é uma ferramenta que eu e você precisamos o tempo todo, o mundo precisa. E quando eu não sei usar essa ferramenta, a minha família vai ser impactada, a minha vida vai ser impactada. Hoje, basicamente, boa parte das famílias brasileiras estão endividadas, minha gente. Isso tem a ver também com minha conexão, com minha luz e minha paz interior. Então, aqui é o nosso programa para que a gente possa também ter realidades a partir dessa perspectiva. Como é que está a sua área profissional, carreira, trabalho, objetivos profissionais, relacionamento com seus colegas de trabalho? Hoje nós temos um Brasil que sofre um adoecimento extremo de pessoas no seu ambiente de trabalho, tanto é que lançou-se a NR1 agora. Né? A gente trabalha com ela também aqui na Lupax Business Digital. Então, a NR1, toda empresa que tem um funcionário registrado vai também ter esse cuidado com os riscos psicossociais. Olha isso, imagine só. A área emocional, a relação consigo mesmo, sua inteligência emocional e seu equilíbrio. Então, é sobre isso que o nosso programa Conexão Luz e Paz vai estar refletindo com você à luz da igreja, à luz desse compêndio que nos ajuda a entender como devemos agir no mundo enquanto cristãos, tá bom? Olha para cada uma dessas áreas agora de tua vida, de minha vida, e isso é muito importante porque fé também é o quê? Prática. Fé é concreta. E como é que nós não vamos olhar para essas áreas da nossa vida? Como é que eu vou estar conectado com luz e com paz no mundo se eu não consigo dar passos nessa direção? Então, é cuidar da sua história, da sua família e também da sua vida financeira, porque ela sustenta o lar e expressa a responsabilidade com aquilo que Deus confiou a você. Ou seja, quando eu negligencio essas 11 áreas, algo está me faltando, eu estou deixando de fazer uma missão que é minha, de cuidar da minha própria vida e daqueles que Deus me deu a possibilidade de cuidar. E essa realidade hoje, ela precisa ser discutida com tranquilidade, né? Sem agonia, como a gente diz, mas precisamos falar sobre esses elefantes espalhados hoje aí, a gente muitas vezes está falando. Isso tudo com muita calma, certo? Isso não é o fim da sua história, nem da minha, nem da sociedade, mas precisamos retomar pontos fundantes da nossa história para que a gente possa reordenar. E ouso a dizer, né? O diácono Luciano ousa dizer, todos os problemas que nós enfrentamos hoje enquanto Brasil, enquanto nação, é sobre identidade e tem a ver com essa célula vital da sociedade chamada família. Quando a família se desorienta, ela gera homens e mulheres desorientados, me permita a expressão. E essa realidade, ela impacta a sociedade. Então, como é que nós podemos ir às fontes dos nossos problemas? E aí a pergunta é como você tem sido uma boa mãe? Você tem tornado as pessoas ao seu redor, pessoas capazes de se sentirem amadas e pertencentes, porque a gente sabe que são essas 3 condições que todo mundo procura. Seja da criancinha, bebezinho, ao idoso, todo mundo quer se sentir amado, importante e pertencente. Quando a gente coloca essa dinâmica na nossa dinâmica e nós nos tornamos instrumentos de Deus para que isso se torne concreto, as coisas vão acontecendo com equilíbrio, com leveza, com tranquilidade. Passo a passo, tudo pode ser melhorado. Essa é a grande questão. E por isso eu quero te dizer que está no ar o Conexão Luz e Paz. Solta a vinheta aí, Sidney, para que a gente possa demarcar este momento tão especial nosso aqui. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. Pois bem, querido ouvinte da família Excelsior, muita luz e muita paz para você que agora me escuta agora, né? Como é bom estarmos Conexão Luz e Paz. Então preste atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. Nada disso que nós estamos falando, nada vai mudar na sua família até que algo mude dentro, sabe de quem? De você que me escuta aqui agora. Nada muda na sua família até algo mudar dentro de você. Porque eu e você somos a mudança que a gente espera no mundo, meu povo. Como é que nós queremos um mundo diferente se eu e você não temos um coração ensinável para darmos passos nessa direção? Então, a restauração da sua casa começa pela restauração do seu coração. A cura da família começa quando o único membro decide, então, não viver mais de forma automática. E aí a pergunta é, de que forma nós estamos vivendo? Você está vivendo no automático? E a pergunta é, por que nós estamos sendo a nação que é mais ansiosa no mundo? Misericórdia. Que lugar nós estamos ocupando, né? Então, é urgente pensarmos sobre esse lugar. Como podemos diminuir essas realidades? E aqui no Conexão Luz e Paz nós acreditamos. Tornando-se uma pessoa amada, importante e pertencente por aqueles que estão ao seu redor. E você tornando cada pessoa que passa pela sua única vida, como dizia o professor Saja, né? As pessoas que passam, as únicas vidas que passam pela sua única vida precisam se sentir amadas, importantes e pertencentes. E o professor Paulo Vieira, que é um dos nossos mentores, ele vai então dizer, ele que é um mestre, um PhD em desenvolvimento pessoal, 2 mestrados, doutorado, eu sou, né, admirado demais com esse homem. Então, ele nos lembra que a vida muda quando nós assumimos a autorresponsabilidade, a responsabilidade sobre todos os nossos atos. E que a transformação emocional de uma pessoa, olha, a sua transformação emocional, sim, 80% das coisas que nós vivemos na nossa vida, que eu e você vivemos na nossa vida, tem a ver com as nossas emoções. E aí?
E é a transformação emocional de uma pessoa que já faz toda a casa dela respirar diferente, como diz o professor Paulo Vieira. E eu gosto também do padre Christian Shankar, ele que também é dessa mesma linha nossa. Ele vai dizer o seguinte, ele que é especialista também em desenvolvimento pessoal, ele vai dizer, e nos entrega uma verdade que confronta e cura ao mesmo tempo. Ele vai dizer assim, ó, Deus não transforma famílias covardes. Olha que palavra pesada, mas é real. Deus não transforma família, Deus transforma famílias corajosas, começando pelo coração que primeiro se coloca de pé. E aqui eu lembro uma história, eu não quero nem contar essa história hoje, mas eu lembro de uma história que uma vez uma família estava em confusão, né? E ninguém se entendia, e um dia eles chamaram alguém que iria resolver, né, essa realidade. E essa pessoa muito sábia, esse padre muito sábio, eu disse, olha, Jesus mora aqui com vocês sabiam disso? Todo mundo curioso, vou adiantar aqui bem. Aí ficou curioso e com o passar do tempo essa curiosidade foi aumentando. Eles trouxeram isso numa reunião familiar e a partir do momento que essa curiosidade para saber quem era Jesus ali entre os membros da família chegou naquela família, aquele povo começou a se tratar melhor. Então, o esposo começou a tratar melhor a esposa, a sogra, o filho começou a se tratar, enfim, toda cascata, todo mundo se tratando bem e aquela casa se transformou. E assim, essa perspectiva que o padre Christian traz para nós. Conexão, luz e paz. Eu só vou me conectar, ter luz, ter paz na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nos ambientes onde eu estou, se eu estiver, se eu for um executor e um vivenciador dessa paz. E aí, claro, meu irmão, minha irmã, nós precisamos o quê? Cuidar das nossas emoções. Deus não transforma famílias covardes, como disse o padre Christian, né? Então, por isso eu quero falar diretamente com você que me escuta agora. Chegou a hora de se levantar por você, pela sua família, pela sua casa, pelo ambiente onde você trabalha. Você pode ser o ponto de flexão, de inflexão, de transformação dos lugares onde você passa. E, infelizmente, mais do que nunca, isso é urgente, porque o Brasil está numa situação horrível. E aí, só para você ter uma clareza, eu vou puxar uns dados aqui bem rápido, não quero nem puxar dado hoje, mas o primeiro no mundo em ansiedade, 40% dos casos aumentaram, né, após a pandemia, 60% dos casos, né, tem a ver com as mulheres. Os jovens de 18 a 34 anos são os mais afetados e 30% não têm acesso a atendimento, a tratamento das emoções. E aí a pergunta é o seguinte, como é que nós podemos fazer? Aqui no Conexão Luz e Paz nós já damos as primeiras luzes para que você possa, então, buscar viver uma melhor experiência consigo mesmo, habitar consigo mesmo, como dizia nosso pai São Bento, quando ele exorta os seus monges para serem um só com Deus, né? Então chegou a hora de parar de apenas sobreviver e voltar a viver segundo aquilo que Deus espera de mim e de você. E aqui no Conexão Luz e Paz a gente faz isso acontecer. É por isso que o Conexão Luz e Paz existe. Porque mesmo em meio aos desafios, sempre há caminhos, né, necessários e possíveis de serem percorridos, né, com a luz de Deus, porque as famílias podem ser restauradas. Nós acreditamos muito e a espiritualidade pode florescer novamente com verdade, com profundidade e amor na minha vida e na sua vida. Então você não nasceu para apenas passar pelos dias de sua vida. Você nasceu para viver com propósito, com fé madura, com serenidade, com presença. E com Deus isso não é distante, não. Deus é o Deus do impossível. É essa a realidade. E antes de nosso primeiro quadro, eu quero te entregar, né, antes disso tudo, um presente. A música que vem agora, ela não é apenas uma música. Eu quero que todas as músicas do nosso programa você escute como um remédio para a nossa alma. Então é um convite, é uma preparação, é uma cura silenciosa que começa onde as palavras não alcançam. Escute muito bem essa canção. Então vamos para a primeira música do Luz e Paz e deixe que ela fale ao seu... Depois voltamos com o quadro Palavra que Ilumina, a Fé que Cura e Abre Caminhos, com a palavra de nossa mãe, amada e mestra Igreja. Escute essa canção. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia, o programa Conexão Luz e Paz. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia, o programa Conexão Luz e Paz. E é nessa disposição do coração, com fé, com responsabilidade, com autorresponsabilidade e com missão que nós damos início, então, ao nosso primeiro bloco, que é Palavra que Ilumina, Fé que Cura e Abre Caminhos. Preste atenção, vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus através da igreja e permitir que ela seja bálsamo em direção à sustentação da nossa alma e da nossa vida. Pegue essa palavra porque ela é para você, ela é retirada, né, da nossa reflexão, retirada da doutrina social da igreja. Desde já fica aí a recomendação para você a partir de hoje. Você que é ouvinte do Conexão Luz e Paz, comece a estudar esse documento, porque ele é mais do que um documento, ele é oração, ele é reflexão. E eu quero te fazer esse convite, tá bom? Então, aqui nós vamos sempre meditar a Sagrada Escritura, especialmente a sabedoria dos provérbios, os evangelhos ou a doutrina social da igreja. Hoje, de forma especial, a doutrina social da igreja, as exortações dos papas, na nossa mãe e mestra Igreja Católica, para que você descubra que a fé é um caminho real de cura, meu irmão, de equilíbrio, de discernimento, de desenvolvimento pessoal. Um cristão, ele é chamado a viver um estilo de vida diferente.
O cristianismo é um estilo de vida. Nós imitamos a Jesus Cristo. Nós somos um outro Cristo. E o outro Cristo, ele tem um coração ensinável. Todo cristão tem um coração ensinável. A gente vai percebendo que na Páscoa, né? Muitos aderiam à fé. Quando os cristãos começavam ali a pregando, as pessoas viam algo diferente. É o estilo de vida. E é isso que nós, aqui no Conexão Luz e Paz, trazemos para você. A possibilidade real de você, com o auxílio da igreja, viver essa experiência de entender elementos, buscar conhecimento e fazer a sua vida, a sua história ser transformada, porque eu não quero os meus ouvintes, volto a dizer, de Salvador, região metropolitana, você que nos escuta também pelo Recôncavo, né? Aqui eu falo diretamente de Santo Antônio de Jesus. Eu quero te convidar a participar desses momentos conosco, certo? E quero que você tenha um coração ensinável para aprender coisas novas. E a igreja, mãe mestra, tem muito a que te ensinar, viu? Para além da missa, para além dos contextos que você está acostumado aí. Vamos além. Esse é o nosso convite aqui no Conexão Luz e Paz, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu desligar aqui e vamos ver a nossa reflexão no nosso primeiro quadro de hoje. Diz assim, ó, a igreja, como mãe mestra, né, eu gosto sempre de frisar isso, ela vai dizer o seguinte: ela se apresenta ao mundo, a igreja, como mãe mestra, porque não existe para si mesma, ela não existe para si, mas para conduzir pessoas como você e como eu ao encontro com Cristo e a verdadeira dignidade humana. E eu quero que você pegue essa palavra, essa expressão, dignidade humana. Todos nós devemos preservá-la. Se a dignidade humana ela for preservada, ela for um princípio na nossa vida, não precisaríamos de pautas A, B, C, D, nenhuma, porque a dignidade humana ela precisa ser resguardada por todo ser humano. Onde faltar a dignidade da pessoa humana, aí tem um campo para que a gente possa agir, pensar, refletir, transformar. Então, a sua doutrina social nasce exatamente, né, enquanto igreja, nasce deste amor concreto pelo homem, especialmente em suas dores, conflitos, injustiças e desafios históricos. E aqui eu chamo a atenção sempre para o ouvinte do nosso Conexão Luz e Paz, é o seguinte: este grande desafio que nós temos hoje, ser o primeiro em ansiedade, nos coloca no lugar de total alerta de cristão a qualquer tradição religiosa. Todas as famílias são convocadas a repensar a sua história. Ei, nós vamos nos satisfazer com um ranking desse? Onde já se viu? E é sobre isso, né, que a gente quer trazer aqui nessa nossa reflexão. Por isso o cristão católico ele é chamado a beber dessa fonte de sabedoria que a igreja lhe oferece, para reconhecer nela não apenas orientações religiosas, mas uma luz segura para viver na justiça, na caridade, na paz e a responsabilidade social no cotidiano da vida pessoal, familiar e profissional. Ou seja, se eu não for um cristão que me coloco no lugar de um coração ensinável para beber da sabedoria, da fonte, desse redição que vem de 2026 anos, dessa sabedoria que a nossa mãe mestra igreja tem, para que possa dar luzes e orientações para a nossa vida, para as nossas decisões, a gente não vai mudar, porque assim, os princípios que utilizamos aí do século XIX para cá, eles nos trouxeram esse ranking que nós estamos aqui refletindo. Infelizmente, você há de convir, meu ouvinte, que é essa realidade que nós enfrentamos. E aí? E a doutrina social da igreja, então, não é destinada apenas aos especialistas ou às lideranças eclesiásticas, e é por isso que eu insisto aqui, mas todos os filhos da igreja, a mim, a você, a cada um de vocês que estão me escutando agora. Cada cristão possui, então, uma missão dentro da sociedade e precisa desenvolver essa missão. E para desenvolvê-la, você precisa se trabalhar enquanto pessoa. E precisa formar sua consciência à luz do evangelho para agir com responsabilidade diante dessas realidades humanas que doem em nós. E doem em muitas almas, né? Então, os leigos, especialmente, têm um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, humana e equilibrada, levando então esses valores cristãos para os ambientes políticos, econômicos, empresariais e sociais. E aqui, ó, claro, nós que somos clérigos, padres, diáconos, bispos, temos a nossa missão e não devemos fugir dela, claro, sempre não. Mas perceba o seguinte, o que é que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? Você precisa se trabalhar, Deus precisa de você. Deus precisa de você, de forma única. Deus não te colocou no mundo para nada, entende? Você tem uma missão. Agora, quanto mais a sua identidade estiver aí colocada debaixo de post-it, debaixo de traumas, debaixo de emoções desreguladas, essa sua identidade ela não vai poder executar e fazer bem, se conectar de fato à luz e à paz que Deus quer que você leve para o mundo. Então, assim, estudar e acolher os ensinamentos da igreja significa amadurecer a própria fé, se amadurecer enquanto pessoa e transformar a vida em testemunho concreto de amor e de serviço. E quando falo isso aqui, vá no mais profundo dessa palavra. Não esse testemunho concreto de amor e de serviço, não. Ei, a sua vida importa. O seu testemunho, e aqui não quero ser nem demagógico, não é nem um discurso demagógico, e nem um discurso extremista, nem um discurso
digamos assim, moralista. Não é nesse sentido, não. Nem eu, nem você somos flor que se cheire. Eu gosto sempre de lembrar isso nas minhas pregações. Nós não somos flor que se cheire, né? Mas nós precisamos nos reconectar à nossa fonte, porque algo espera de nós um posicionamento, uma atitude diferente, uma palavra diferente, né? um gesto diferente. E foi isso que nossos santos fizeram, Santa Dulce, né? Santo Antônio, todos os nossos santos, se a gente for olhar para a vida deles, eles buscaram se entender no mais profundo de si para dar essa resposta de amor no mundo, com todas as agruras que envolvia a vida de cada um deles. Então, conexão, luz e paz. Eu posso fazer isso. E a doutrina social da igreja, ela traz essa luz para que a gente possa ter um norte, né, nessa nossa jornada. Então, ao longo da história, a doutrina social da igreja, ela também mantém viva uma característica essencial, que é o quê? A fidelidade ao evangelho, unida à capacidade de dialogar com os novos desafios do mundo. E aqui é interessante que este compêndio, ele traz para nós uma possibilidade de dialogar com todos os grupos sociais. Porque a nossa base é a verdade, que eu posso entender, que o candomblessista pode entender, que o espírita pode entender, que o budista pode entender, que todo e qualquer um pode, porque nós somos o quê? Seres humanos. Buscamos defender a dignidade humana. E é ela que me torna capaz de ser caridoso, prestativo com toda e qualquer pessoa que passe pela minha vida e esteja no mundo. E é sobre isso. Então ela permanece, a doutrina social permanece firme nos princípios, mas aberta a necessidades concretas da humanidade em cada tempo. E eu e você somos chamados nesse tempo a agir como cristão. Primeiro em nossa vida. E preste atenção no que eu estou dizendo. É na minha vida que eu preciso agir, é na sua vida que você precisa agir. Porque muita gente fica preocupado, né, em agir lá no Japão. Ei, e tua casa, como é que tá? E o teu filho está se sentindo amado, importante, pertencente? O seu esposo está se sentindo amado, importante, pertencente? A sua esposa, homem, está se sentindo amada, importante, pertencente? Porque senão a gente está vivendo uma demagogia. E é esse o convite. Conectarmos à nossa fonte. Vai nos possibilitar viver luz e viver paz no nosso cotidiano e na nossa sociedade. Então, por isso, a igreja, mãe mestra, continua sendo um canteiro sempre aberto, onde a verdade eterna ilumina as mudanças da sociedade e inspira caminhos novos de justiça e de paz para mim e para você. Então, o cristão que se aproxima dessa riqueza espiritual e intelectual, ele encontra direção segura para enfrentar o quê? Essas crises, né? Essas crises presentes sem perder o quê? Sem perder a esperança, compreendendo que a fé não aprisiona a realidade, mas transforma com criatividade, verdade e amor. Ou seja, olha que bonito. É o evangelho que vai se configurando a nossa vida também, as nossas demandas, sem perder aquilo que é princípio. Eu e você precisamos voltar para as fontes, para os princípios. Quando a nossa vida ela é vivida fora de princípios, a desordem toma conta, a desconexão toma conta. E é esse chamado que eu quero fazer para você. Você como pai, ora diácono, resumo o que o senhor está falando. Meu irmão, o convite que eu quero te fazer aqui no programa de hoje é o seguinte. Torne importante, amado e pertencente cada pessoa que está diante de você. E isso vai nos fazer nos conectarmos com a nossa fonte, com a nossa luz, com a nossa fé. Tá bom? E essa conexão prática vai sendo vivenciada e também aconselhada, né? Eu gosto sempre de trazer aqui o professor Paulo Vieira e o padre Christian, né? Que também para mim é um professor, e logo em seguida a palavra de um papa. E o professor Paulo Vieira, ele traz essas frases aqui para a gente pensar aqui também. Ó. Autorresponsabilidade é a plena convicção de que você é o único responsável pela vida que tem hoje. Esse conceito ele é muito bom, porque assim, meu irmão, se você não correr, me permita essa expressão, a sua barriga não vai sair. A pochete que está com você não vai sair, porque ninguém vai poder fazer aquilo que só você pode fazer. E a pergunta é, como é que está a sua vida? Naquilo que depende de você, a sua vida vai mudar? Naquilo que depende de você, Deus vai ter de você uma identidade limpa, restaurada, porque a parte dele, ele faz e quer fazer. Mas perceba que no Evangelho, Jesus sempre dizia o quê? O que tu queres que eu te faça? Perceba. Então, a autorresponsabilidade é de suma importância para eu e você que nos colocamos nessa busca de nos reconectarmos com nossa luz, com nossa essência, com nossa fé em Deus. Certo? Então, se você quer mudar, ele diz também ao professor Paulo Vieira, a sua vida, você precisa mudar a sua mente. Né? E Paulo vai dizer também pensamentos diferentes, né? Um pensamento diferente deve ser transformado. Transformai-vos pelos vossos pensamentos, né? Sem ação, nada muda, é outra coisa. Amanhã eu faço, segunda-feira eu faço, meu irmão, o dia é hoje. Amanhã nem eu nem você temos consciência e segurança de nada. Então essas frases elas reforçam essa necessidade dessa consciência, dessa maturidade nossa. E o padre Christian Shankar também, que eu gosto, do jeitão dele, ele vai dizendo também algumas verdades que são essenciais pra gente. Olha só o que ele diz aqui. Ó. Que a mudança da minha família comece comigo, em mim e por mim. Olha só que riqueza. Que a mudança da minha família comece comigo, em mim e por mim.
Faz por ti que eu te ajudarei. Amarás a Deus sobre todas e amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes eu e você ficamos preocupadíssimos em amar o outro e não cuidamos daquilo que é essencial em nós. Agora eu pergunto para você o seguinte: uma pessoa desconectada vai poder conduzir outra? Um cego vai poder conduzir outro cego? Aonde? Essa conta não vai fechar. E nós estamos vendo o reflexo aí na nossa sociedade. A conta não está fechando para os nossos filhos. Nossos filhos estão ansiosos. Nossos adultos estão com burnout e tantas outras realidades mentais. No trabalho, em casa. As pessoas estão se degladiando, sim. Ou de forma venenosa, silenciosa, ali, muito sorrateira, que nós bem sabemos. Ou dentro de uma realidade que muitas vezes é realmente o tete-a-tete, né? Conexão, luz e paz. Não é apenas um título solto. É uma busca, meu irmão, minha irmã, porque eu quero que você que me escuta aqui agora assuma para a sua vida: eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar para a minha essência. Eu preciso restaurar a minha identidade. Eu preciso tirar as camadas que foram colocadas na minha história, que foram manchando e me tirando a minha identidade real. E o Padre Cristian ainda vai dizer: ó, você só consegue mudar a sua vida se você consegue mudar a sua mente. De novo, né? A necessidade da mudança da mente. E ele diz também: a mudança de hábito, olha só, e a atitude começa de dentro para fora. E a pergunta é o seguinte: diácono, eu não consigo, eu começo uma coisa, uma transformação na minha vida, mas no terceiro dia eu já paro. Como é que você vai conseguir manter um hábito? E os estudiosos vão dizer que a gente precisa mais, no mínimo, ali uns 26 dias, né? A depender do que seja, a gente precisa, para manter um hábito diferenciado, de tornar um hábito na nossa vida algo corriqueiro, né? Algo certo, nós precisamos ter essa dinâmica de sustentar 26 dias ali, ó, fazendo a coisa acontecer, para que as mudanças aconteçam realmente na minha vida. E eu não fique simplesmente em palavras soltas. É sobre isso, sabia? Então essas reflexões, elas corroboram para a gente pensar também. E uma palavra do nosso Papa João 23 também que ressoa para nós nessa noite aqui no nosso Conexão Luz e Paz, que é o seguinte: a justiça crescerá em cada setor da sociedade na medida em que cada um respeitar os direitos dos outros e cumprir plenamente os próprios deveres. Olha de novo. Se eu e você não mudarmos, nada vai mudar. O Papa já em 1963 já tinha essa consciência, o João 23, né? Na encíclica Pacem Terris, né? Meu latim hoje não está muito bom, não, mas vamos lá. Então eu quero que você escute agora essa canção, antes da gente voltar, para a gente já ir ali se dirigindo para a nossa última reflexão final do nosso programa. Ouça essa canção agora e pense sobre isso que a gente refletiu no nosso Conexão Luz e Paz agora. Estamos juntos no programa Conexão Luz e Paz, na Rádio Excelsior da Bahia, viu? E agora abrimos um espaço muito especial, o quadro Família e Vida Social, o propósito cristão no mundo. Toda e qualquer transformação passa pela minha e sua família. Não adianta a gente querer conexão, luz e paz no mundo se eu não estou conectado comigo mesmo, como nós vimos no nosso primeiro bloco. E agora o nosso segundo bloco, já ali destinando já para o nosso final do nosso programa, nós vamos falar sobre a importância da família. A família é a célula vital dessa sociedade. E então nós precisamos entender o seguinte: a Igreja Católica, como mãe mestra, ela nos recomenda que a família não é apenas uma organização humana ou uma convenção social, mas um projeto nascido do coração de Deus, sim. É na família que a pessoa aprende as primeiras lições do amor, da convivência, do respeito e da responsabilidade. E aí é o seguinte, meu irmão, minha irmã: como podemos pensar famílias sadias se hoje, só hoje, a estatística nos diz que uma média de 400, se eu não me engano, é 610 ou 410 crianças nascem hoje sem a presença da identidade, né, a presença do nome do pai no seu registro de nascimento. E os estudiosos já provaram, e claro, a gente sabe disso, que a presença paterna, a ausência dessa presença, realiza, infelizmente, muitos traumas na vida de um ser humano. E aí é o seguinte: a gente vai entender como nós estamos sofrendo hoje nos contextos emocionais. Uma criança que não tem a presença do pai e da mãe para torná-la amada, importante, pertencente, para que essa criança sinta isso com muita força e vigor, e isso vai trazer consequências mais tarde. E do 0 aos 7 anos, do 0 aos 12 anos, é de suma importância essa experiência. Olha só o que nossa mãe e mestre da igreja diz: não é apenas, né, uma organização humana, uma convenção social que muda daquilo, não. É algo desejado por Deus. Deus mesmo quis ser família no meio de nós. Então precisamos retomar a restauração da formação das famílias e das próprias famílias. Quando eu digo tomar a formação das famílias, é o seguinte: nossos jovens precisam reaprender a namorar. Olha só que ousadia. Reaprender a namorar, reaprender a paquerar, reaprender a assumir compromisso com o outro. O outro é um infinito do qual eu não posso macular na sua essência. Porque o outro é importante, sumamente infinito, ele é especial diante de Deus e eu não tenho o direito de realizar nada de mal com ele, enfim. E aí perceba o seguinte: toda a missão da família, essa semana eu estava refletindo, é de tornar um ser humano solteiro. A missão da família é de entregar ao mundo pessoas solteiras. E aí me pergunte: diácono, o que é pessoa solteira?
a gente vai olhar, né? Algumas coisas vai dizer, uma pessoa solteira, ela é só e inteira. Ela é uma pessoa plena, pleníssima nela mesma, com ela mesma, preparada para o encontro com outros. E aí a pergunta que surge é o seguinte: será que nossas famílias têm preparado pessoas solteiras capazes, plenas, de encontrar com outros seres humanos e construir reais e verdadeiras e equilibradas famílias? É sobre isso, meu irmão. Conexão, luz e paz. Passa por essa dimensão. E eu ousaria dizer, uma dimensão que urge para nós pensarmos e colocarmos isso em prática. Precisamos fazer formações com os nossos jovens sobre o namoro, sobre o respeito mútuo. O outro não pode ser simplesmente um objetivado, né, na minha vida. E esse é o convite também da nossa reflexão aqui. Então, por isso o cristão católico ele é chamado a beber dessa fonte de sabedoria oferecida pela igreja, permitindo que sua casa seja mais do que um espaço de convivência, seja um verdadeiro, sim, lugar de humanização, onde cada pessoa cresce na fé, na dignidade, na capacidade de amar, na capacidade também de ser amado e acolhido naquela família. E, infelizmente, isso não é a realidade de muitas crianças. Não é a realidade de muitos jovens. Agora, você me diga, um jovem que já passa por tanta transformação, ainda se vê nesse processo de não saber direito a sua identidade, porque a sua identidade está maculada. Se não teve a presença das duas forças principais, que é pai e mãe, masculino e feminino, essa dignidade que foi colocada por Deus para nós. Isso tudo reflete. E não é o diácono que está dizendo, não. Se você for pesquisar, é sobre isso. A realidade humana requer esse cuidado por primeiro, porque isso vai ser a base da vida dela. Tudo que eu e você vivemos na nossa fase adulta reflete a nossa infância. E a pergunta é: se nós hoje, como adultos, somos a nação da ansiedade, o que é que nos faltou lá atrás para nos fortalecer para o agora da nossa história? E aí, claro, a gente também não vai ficar chorando as pitangas, né? O que é que nós podemos fazer? Primeiro, se autoconhecer, buscar ajudas, seja com psicólogo, com coach, com terapeuta, seja lá quem for. Essas metodologias, elas são reais e muitas vezes a gente vê as pessoas desmerecendo essas realidades, desmerecendo. E aí eu volto a dizer, a gente precisa estar atento, né? Quem desmerece essas ciências não tá sendo bobinho, tem alguma intencionalidade, porque passa por esse lugar de aprendizado. É isso que eu quero trazer para você sempre aqui. O aprendizado, a busca de novos conhecimentos, ela é essencial para você se redescobrir e se reconectar com a sua essência. A sabedoria da igreja também nos ensina que a família é a primeira escola dos valores humanos e espirituais. E a pergunta é: como é que está o desenvolvimento pessoal de suas crianças? Como é que está o desenvolvimento catequético das crianças católicas? Então, quando o homem e a mulher vivem o matrimônio como vocação e missão, eles tornam-se efetivamente o quê? Colaboradores de Deus na construção da sociedade. E aí a pergunta é o seguinte: nós vemos muito incentivo ao matrimônio ou uma dessacralização dessa dimensão tão importante na vida das pessoas? Uma banalização geral. Você está entendendo o que é que eu quero falar quando a gente fala conexão luz e paz e quando a gente diz que os dados sobre nossa sociedade não estão bonitos e que o cristão é fermento na massa nesse lugar? E não adianta falatórios, né? Eu e você devemos voltar os nossos olhares para a nossa própria vida, autorresponsabilidade, e para as nossas famílias. Porque se a sua família estiver bem, as outras estarão bem. Porque seu filho vai encontrar com o filho do vizinho em algum lugar, em algum momento. E assim sucessivamente. Ou seja, precisamos dar conta de nossas missões, cada família assumindo verdadeiramente a sua missão. A obra de Deus, o reino de Deus é instaurado na nossa vida e a reconexão de luz e de paz que a gente tanto fala, ela vai acontecer. Tá bom? Então, diante de tantas mudanças sociais, o cristão católico ele precisa compreender que a doutrina social da igreja não é algo ultrapassado, não é um documento lá, ele precisa reestudar esse lugar. E eu chamaria aqui a nossa pastoral familiar, nosso texto dos homens, enfim, ajudarmos o capítulo 5º da doutrina social da igreja, que é ali onde estão as fontes de quem somos nós, a nossa vocação enquanto família. Precisamos redescobrir a família. E sem demagogia, a minha família não é perfeita, a sua não é perfeita, a de ninguém aqui é perfeita, meu irmão. Mas Deus quer de nós um passo após o outro de restauração da nossa vida, da nossa existência. Certo? Então a família ela permanece sendo a célula vital da sociedade e o ambiente onde a pessoa ela aprende que foi criada não para viver isolada, mas para o quê? Para amar, para servir, para construir comunhão. Então, quando o fiel acolhe os ensinamentos da igreja sobre a família, não é uma burocracia, né? Ela fortalece a sua própria identidade, ela protege seus relacionamentos, contribui para uma sociedade mais justa e humana, porque dos relacionamentos entre pessoas solteiras, lembra? Só e inteira, vão surgir dali famílias belas, belíssimas. E a pergunta é: quais os tipos de família que têm surgido nas nossas comunidades ou da nossa própria família? Como é que nós temos ensinado os nossos filhos a se tornarem verdadeiros homens e mulheres, construtores de excelentes famílias? É sobre isso. Pode parecer, mas não. Célula vital, se ela está estragada, se ela está desequilibrada, o todo vai sentir. É sobre isso que o Conexão Luz e Paz traz para você. E já finalizando o nosso quadro,
o professor Paulo Vieira vai dizer o seguinte: a família é o primeiro ambiente onde aprendemos quem somos e no que podemos nos tornar, a nossa potência. Ou seja, um homem ou uma mulher que vive de forma desequilibrada, seu contexto familiar, logo dos 0 aos 12 anos, certo? Ele não descobre a sua mais poderosa potência, aquilo que Deus trouxe de mais belo e puro para ele. Então, tá vendo como nossa missão, ela é uma missão muito séria. Seja eu como clérigo, seja eu como pai, seja eu como professor, seja eu como em qualquer profissão que você exerça, principalmente as profissões de educação, pai, padre, pastor, padre, líder religioso, precisamos entender que nosso chamado é um chamado urgente para restaurarmos as famílias. Então, nenhum sucesso profissional, diz o professor Paulo Vieira, compensa o fracasso dentro de casa. Olha só. Outra coisa, os valores que sustentam uma vida extraordinária são construídos diariamente nas relações mais próximas. O meu próximo mais próximo é quem me ajuda a construir a conexão e a paz que eu preciso ter e viver para estar no mundo e tornar o mundo também um lugar com esses mesmos princípios e valores. E o nosso Papa, o Papa João Paulo II, vai dizer o seguinte: o futuro da humanidade passa pela família. Então, que nós possamos pensar como é importante o eu, nessa busca, nessa restauração de si, como é importante a família. Nós iremos continuar em nossos próximos programas essa discussão e quem sabe até com convidados também, mas precisamos voltar a esse lugar. Esse é o verdadeiro lugar de conexão, luz e paz. Eu quero passar uma música muito brevemente, 2 minutinhos, e logo em seguida vamos então para o encerramento do nosso programa de hoje. Próxima canção, preste atenção, reze com ela. Eita, já não dá, já acabou. Oh, meu Deus, vamos lá. Acabou o nosso programa de hoje, vamos... Vou deixar minha... Vamos orientar nossos horários, fez falta meus 10, meus 15 minutos. Mas enfim, vamos lá, terminar aqui. É o seguinte, terminando o nosso programa de hoje, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, faça a reflexão, né? Agora não adianta a gente ficar buscando o culpado na nossa sociedade. Nós precisamos entender que a mudança, mais do que nunca, eu não lembro agora quem foi Martin Luther King ou se foi Gandhi que falou, mas precisamos entender que a mudança que nós esperamos no mundo, ela tem que acontecer com você primeiro, tá bom? E esse foi o nosso programa Conexão Luz e Paz, e assim, coração cheio da presença de Deus, encerramos mais uma edição do nosso Conexão Luz e Paz. Então, que Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, Lupax, Diaconia Digital, e vamos juntos, pensando e refletindo essas realidades. Fica agora com a nossa última canção e até o próximo programa. Você ouviu pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz.